prazer para mim estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, o pessoal do Sapiente, tá? E essa discussão, apesar de todo mundo falar, não, a evidência científica já mostra que não é tão importante assim, o LH e tal, muita coisa se discute sobre isso, mas eu acho uma discussão super importante, porque a gente acaba fazendo muita coisa no consultório sem prestar atenção, sem discutir, sem saber bem por quê. Eu acho que dá certo assim, o meu feeling é esse e tal. Então, discutir isso, trazer evidência científica do que realmente deve ser feito, mas, ao mesmo tempo, trazer a nossa experiência do dia a dia, da prática, é de suma importância, né? Então, vamos ouvir aí o que nossas grandes queridas têm a falar. Antes de compartilhar, eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra dividir essa aula com a Inês, ter a Cecília moderando. Cecília que foi uma grande mentora aí para mim. Então, para mim é uma honra, mais uma vez eu agradeço e vamos falar sobre esse tema aí, que é um tema que a gente gosta tanto e é meio controverso quando a gente vai para o guideline. Vamos só. Bom, nessa aula eu vou abordar. Nossas aulas se complementam, a minha e a da Inês. Eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia, falar quais as recomendações do Escher e fazer um ponto e contraponto. Antes da gente iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica do crescimento folicular, né? Quando a gente tem ali aquele folículo primordial que vai ainda entrar naquela trajetória de crescimento, aquele folículo que ele ainda não tem antro, a teca ainda está indiferenciada, a gente ainda tem apenas uma camada da granulosa. Quem controla aquele folículo ali vai ser fatores intrínsecos, parácrinos, autócrinos, e quando ele entra na trajetória, a gente vai ter ali uma modificação das células da granulosa, elas vão deixar de ser achatadas, passam a ser cuboides. Em consequência disso, a gente vai tendo uma estratificação das células da granulosa, vai tendo ali múltiplas células, começa a ter a diferenciação das células da teca. Essas células da granulosa, quando elas vão se diferenciando, elas vão começar a produzir ali o líquido folicular, né? Quando está naquela fase ali do folículo secundário para entrar o tardio. E esse líquido folicular, ele começa a formar uma espécie de lago, que quando eles se confluem, a gente vai ter a formação do antro. E aí é nesse momento onde as gonadotrofinas, elas vão, de fato, começar a atuar e ter aí o efeito famigerado, o efeito da teoria das duas células, duas gonadotrofinas, que é algo muito além do que a gente vê nos esquemas, né? A gente vai ter ali aquele folículo com camada da teca bem definida, camada da granulosa, e aí o LH ele vai começar a atuar, ele vai chegar, ele vai se ligar ao receptor que está ali na proteína G. Quando ele se liga a esse receptor, ativa ali a adenilato ciclase, que promove a ativação do AMP cíclico, que, por sua vez, vai promover a ativação da proteína quinase para poder ativar a proteína STAR, que ela vai fazer o transporte do colesterol para dentro da mitocôndria. Feito isso, a gente vai começar a ter ali a esteroidogênese, né? Esse colesterol vai sofrer diversas transformações até chegar ao estágio de androstenediona, onde vai passar para as células da granulosa por difusão facilitada, e em paralelo a tudo isso, o FSH ele vai estar se ligando ao receptor do FSH na granulosa, que fica na proteína G também. Entretanto, a ativação dessa cascata vai promover um aumento da expressão da aromatase, diferentemente do que acontece na teca. Quando tem esse aumento da expressão da aromatase, essa androstenediona que passou por difusão facilitada, ela vai ser convertida em estrona e posteriormente em estradiol. Por isso se faz tão importante essa sinergia entre FSH e LH, porque um vai depender do outro. Se não tiver LH, não vai ter androgênio.
não vai ter substrato para granulosa e assim formar o estradiol. Entretanto, quando a gente fala dessa sinergia, não se restringe apenas à formação ali do estradiol, a produção do estradiol. Quando o LH ele se liga à proteína G e ele vai produzir aí a aromatase, ele em paralelo, ele atua sinergicamente com o FSH, induzindo a produção de inibina B, de fatores de crescimento, de fatores angiogênicos, que também vão promover o crescimento desse folículo. E também ele tem um mecanismo que ele vai promover a ativação dessa sinalização desse sistema para poder evitar a apoptose e, consequentemente, aí uma atresia. Então, o LH ele tem diversos fatores no nosso ciclo. Produzir androgênio, sinergia com FSH para produção de estradiol, receptividade na granulosa, manutenção do crescimento folicular, esse efeito antiapóptico, dentre outros. E aí a gente recai na pergunta que guia aí a nossa aula, né? O perfil da paciente, ele deve ou não guiar a nossa escolha entre usar uma monoterapia ou uma terapia combinada com LH. Quando a gente vai avaliar o que diz o guideline da Escher, ele coloca de forma igualmente recomendada na população geral, em baixa resposta e em pacientes em idade avançada. Ele considera que o uso do FSH recombinante puro ou combinado vai resultar na mesma taxa de nascido vivo, inclusive em populações de mulheres pobres respondedoras e idade materna avançada. Entretanto, recai no que a Cecília falou no início da aula. Às vezes a gente tem que ir ajustando. A lente do guideline ela é muito ampla. Ela vai pegar uma média e vai traçar ali com base nas melhores evidências. Entretanto, a gente tem a lente do mundo real. E a pergunta que fica para a gente é: essa recomendação igual no nível macro, será que não pode esconder benefícios que a gente tenha no nível micro, né? Quando avaliamos mulheres em idade avançada e pobres respondedoras, nós sabemos que os estudos mostram redução da sensibilidade dos receptores de FSH, dos receptores de LH. Consequentemente, a gente vai ter aí uma menor eficácia na esteroidogênese dessa teca. E aí vai ter um pior microambiente folicular, que vai culminar com um aumento do estresse oxidativo e vai alterar aí a qualidade, a maturação ocitária, bem como o fuso meiótico, aumentando aí o risco de aneuploidia. Associado a tudo isso, essa redução na resposta do receptor, na sensibilidade, né, do receptor, com isso ele vai responder menos ao FSH exógeno, vai ter ali uma produção menor de androgênio local. E, em virtude de ter uma redução de tudo isso, redução do LH na mulher com idade materna avançada, a gente vai ter uma redução do efeito antiapóptico, cursando com maior atresia. Outro perfil de paciente que nós temos são as mulheres hiporrespondedoras, que são aquelas que têm reserva ovariana normal, são normogonadotróficas e você tem uma resposta inesperada quando você faz o estímulo dela ali com o FSH recombinante isolado, aquele crescimento lento e estagna. E isso pode ser justificado por algumas alterações. A gente pode ter alterações no receptor de FSH, onde a gente pode ter o polimorfismo do receptor, quando ele troca ali os aminoácidos, e isso vai promover uma menor sensibilidade do receptor ao hormônio. A gente pode ter um polimorfismo da região promotora do receptor, ou seja, uma menor quantidade dos receptores. Podemos também ter uma alteração no receptor de LH, onde a gente vai ter uma falha na sinalização androgênica na teca, e aí a gente vai ter um menor substrato para aromatização.
E, por fim, a gente pode ter uma variante da cadeia beta do LH, onde vai ter uma atividade endógena reduzida. Então, a gente vai trazer um pouquinho aí um contraponto, né? Porque ele, como a gente diz aqui na Paraíba, o guideline coloca todo mundo num balaio só. E no mundo real, a gente sabe que tudo isso é muito individualizado. Então, a recomendação igual no nível macro, será que vai trazer benefícios significativos no nível micro? Esse estudo é um estudo de 2014, ele é um pouquinho antigo, mas é uma meta-análise onde avaliou 43 estudos no N de 6.443 mulheres entre 18 e 45 anos, onde ele comparou mulheres normo-respondedoras e pobre-respondedoras de acordo com os critérios de Bolonha, que foram submetidas à estimulação ovariana com FSH recombinante isolado e FSH recombinante com LH recombinante. E o que ele encontrou nas mulheres que eram pobres respondedoras foi uma maior taxa de ócitos recuperados, uma maior taxa de gravidez clínica, uma taxa que foi significativamente estatística, com significância estatística, perdão, nas mulheres pobres respondedoras em 30%. Então, é algo que é relevante da gente levar em consideração. Esse outro estudo é uma outra meta-análise que incluiu 36 estudos, um N aí de 8.121 mulheres entre 18 e 39 anos, que foram mulheres com hiporrespostas. Elas tinham sido submetidas a um ciclo com FSH recombinante isolado e ele avaliou após a resposta com FSH combinado. E o que ele encontrou foi uma maior taxa de recuperação oocitária, ele viu uma maior taxa de gravidez clínica e uma maior taxa de implantação. Quando a gente pega mulheres em idade avançada, que são pacientes normorrespondedoras, que nesse trabalho ela considerou normorrespondedoras entre 5 e 14 ócitos recuperados, ela avaliou 2 grupos, cada grupo com 4.238 mulheres, ela encontrou uma taxa de gestação clínica maior no grupo de tratamento combinado e uma taxa de nascido vivo também maior no grupo que utilizou o FSH com LH. Por fim, essa última meta-análise aqui, também uma meta-análise grande, avaliou 36 estudos, avaliou mulheres pobres respondedoras de acordo com os critérios de Bolonha. Houve uma tendência a uma taxa maior de nascido vivo, porém sem significância estatística. Entretanto, nas mulheres pobres respondedoras que foram avaliadas, elas tiveram uma maior taxa de gestação em curso. E aí a gente volta quando a gente analisa esses dados, não foram tantos trabalhos, mas Inês vai trazer mais dados para vocês, que a recomendação igual no nível macro, ela pode sim esconder benefícios que são significativos no mundo micro. Algo que a gente tem que levar em consideração, os guidelines, eles são elaborados a partir das melhores evidências, eles sim devem ser respeitados. Entretanto, se a gente fosse traçar uma curva de Gauss, ele iria considerar principalmente essa parte aqui, que é a média. Nós, na nossa prática clínica, nem sempre a gente vai pegar a média, a gente vai pegar aquela mulher com mais de 40 anos, é a paciente pobre respondedora, é uma paciente que teve hiporresposta, que já teve aí falha em 2, 3 tratamentos. Então, a gente, quando olha o meio, a gente esquece ali a parte mais excluidinha. Então, a gente tem que levar em consideração, obviamente, o guideline, entretanto, a gente tem que avaliar as particularidades biológicas de cada paciente e lembrar também que os guidelines eles são produzidos em centros europeus, com populações, sistemas de saúde, acesso totalmente diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Então, é algo que a gente tem que sempre pensar esse ponto e contraponto aí entre o mundo real e o guideline. Parabéns, Camila. Excelente apresentação, muito boa. A fisiologia ficou muito, muito clara, né? E quando a gente vê essa fisiologia, a gente entende bem
essa atuação sinérgica, né? Muito difícil, desde que eu aprendi, há sei lá quanto tempo atrás, sobre a teoria das duas células, que para mim é impossível imaginar o FSH sem o LH, né? Sem o apoio do LH. Parece que o LH está lhe dando o suporte o tempo todo. Muito legal sua apresentação, os trabalhos também. Acho que agora a gente vai escutar aí a Inês, vamos ver o que ela tem para trazer para a gente aí, falando sobre essa escolha ou não, né? Que paciente seria, que paciente é essa, né? Que seria beneficiada? Todas seriam? Ou são essas que estão ali forinha, nas extremidades da nossa curva que a Camila apresentou? Então, vamos lá. Agora a nossa presidente vai falar. Inês, é com você a palavra. Boa noite a todos, né? Um prazer, uma honra estar aqui com a Cecília, uma amiga querida, a Camila também, né? Todo mundo, falando de um tema muito interessante. Eu gosto muito disso que eu vou falar, é, e, e vou, na verdade, complementar mesmo, né, o que Camila falou, porque é um tema que é importante. Vocês estão me vendo, gente? Sim, tudo certo. Ah, então tá bom, que apareceu uma mensagem aqui. Então, Camila falou aí um pouquinho da fisiopatologia, né? Falou dos guidelines e é mais ou menos isso, a gente, né? Algumas coisas até se repetem, mas assim, por que que eu acho esse tema um tema muito interessante? A Cecília já falou, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E, na verdade, o objetivo dessa aula é trazer um pouco a experiência do dia a dia, né? E desmistificar algumas coisas. Então, assim, durante muitos anos, a estimulação ovariana ela foi baseada na premissa que só o FSH era o protagonista absoluto, né? O LH só um coadjuvante. E isso está sendo reescrito, Camila já falou algumas coisas. Então, a recomendação ipsiliter, se a gente for ver lá, a recomendação desse ano agora, né, do final do ano passado, da Eshley, é que não faz diferença para paciente em população geral, eu não preciso acrescentar o LH e nem na paciente com idade avançada, né? Então, essa é a recomendação. A gente podia acabar a aula aqui. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, muito conservadora e costumo seguir muito os guidelines. Mas a gente tem que ler tudo interpretando, e Camila falou muito bem, é uma população distinta. E nessa parte específica do guideline da ESHRE, eles falam com todas as letras. Quando a gente não tem evidências 100% definitivas, o protocolo do guideline da ESHRE é ser conservador e manter o que é mais tradicional. Então, não necessariamente, mesmo que existam evidências a favor de um lado ou de outro, a tendência é manter e ser mais conservador, né? Então, que o FSH é um protagonista da estimulação ovariana, por N motivos que Camila já explicou, isso é inquestionável, né? Mas o que que a gente sabe hoje sobre o LH? Tudo isso que a gente viu aí, que ele vai atuar tanto na esterologênese quanto nas células da granulosa, mas ele tem um papel muito importante na competência e na qualidade oocitária, e tem trabalhos que apontam na receptividade endometrial, e aí, quando eu estou falando de transferência de embrião a fresco, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse trabalho específico. Quem não conhece esse trabalho, eu recomendo ler. Ele é um trabalho do ano passado e eu acho esse trabalho maravilhoso, que fala um pouquinho do papel do LH de uma forma crítica. Óbvio que tem mil vieses e conflitos de interesse, mas ele leva uns pontos muito interessantes. Então, para a gente entender por que essa está nessa discussão, eu costumo brincar, quando eu comecei a fazer residência, a gente prescrevia só FSH recombinante, protocolo longo, a gente usava Sinarel nasal e pronto, acabou. Não existia essa individualização do tratamento. E isso tem mudado ao longo dos anos, né? Porque inicialmente eu tinha só o HMG, né, que vinha da urina de mulheres menopausadas. E aí começou a ter necessidade de um produto mais puro. O LH, inicialmente, ele era visto simplesmente como um contaminante desse HMG. Ele não era visto como um benefício, era visto como um malefício. Só que, se a gente pensar que nos anos 2000, para eu produzir em larga escala, eu precisava de mais ou menos urina de 60 mil freiras anualmente. Pensa hoje quantas freiras, o número de FIVs aumentou e o de freiras diminuiu.
Então, a gente precisava de uma produção em larga escala, né? Então, o LH, no primeiro momento eu precisava de um FSH, porque o LH, os trabalhos mostravam que quando eu tinha uma razão androgênio-estrogênio alta, eu tinha menos folículos saudáveis. Pacientes que tinham níveis maiores de LH tinham piores resultados na FIV, tinham clivagem menor. E mulheres com LH acima de 10, elas tinham uma concepção natural menor, né? E uma maior taxa de abortamento. Então, com isso, as pessoas inferiram que o LH, que era contido no HMG, podia levar a uma pior estimulação ovariana e piores resultados na FIV. Só que a gente tem que lembrar que as pacientes com SOP, elas são essas pacientes que tinham LH mais alto. Então, o que a gente inferiu como causalidade há muito tempo atrás não necessariamente era uma causalidade. Então, o que a gente tem hoje da história das gonadotrofinas? A gente precisa entender para poder ver por que nós estamos agora discutindo se eu devo usar ou não o LH junto com o FSH. Quando eu só tinha os dois juntos, não tinha essa discussão. Então, eu tinha, inicialmente, nos anos 60, uma preparação urinária impura, tudo intramuscular. Melhorou-se, então, a purificação, uma maior pureza do FSH, mas ainda tinha uma atividade de LH residual. O HMG nos anos 80, ele vinha em proporções um pouco mais controladas e foi amplamente utilizado. Nos anos 90 surgiu então o FSH recombinante, né, que tinha uma alta pureza de FSH e a gente conseguiu tirar o LH do mercado, né? Quando eu tenho trabalhos publicados a partir dessa data, eu consigo ver o efeito isolado do FSH. Antes eu não conseguia. E depois dos anos 2000, surgiu também o RH recombinante, que permitiu, então, os trabalhos avaliarem o papel do FSH recombinante puro ou associado com o LH, o que deu uma robustez maior de conhecimento sobre o LH, porque ele passou a ser, as gonadotrofinas passaram a ser um produto mais puro, com menos atividade LH, com o advento das gonadotrofinas recombinantes, aumentou-se então uma produção em uma escala maior e com uma via de administração melhor, que é a subcutânea. E aí, a gente, depois disso, precisou, então, reavaliar evidências que anteriormente eram consideradas como absolutas, né? Os achados antes considerados negativos e eram imputados ao ao LH das gonadotrofinas, provavelmente era ao LH endógeno da própria paciente, tá? Antigamente, a gente não tinha os bloqueios com análogo do GNRH, então os níveis elevados de LH muito provavelmente eram os picos prematuros, o que desfavoreciam os resultados. O problema não era o medicamento em si. Então, essa associação foi confundida como uma causalidade, o que levou, então, a essa demonização do LH no passado. E aí a gente precisou repreender que alguma atividade LH é essencial e ocasionalmente pode estar deficiente em ciclos de FIV. Será que eu não preciso desse LH? E aí, hoje, a gente tem várias gonadotrofinas disponíveis no mercado, com atividades de FSH e atividade LH, e a gente fala em atividade LH, tanto o LH em si, quanto as gonadotrofinas urinárias, quanto os derivados do HCG, por ter uma atividade LH, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Então, Camila já explicou, o modelo tradicional clássico, que é duas células, LH age na célula da teca, produz androgênio. FSH na célula da granulosa, sob a ação da aromatase, converte isso em estrogênio. Esse modelo clássico, ele é funcional para a gente entender, mas ele é muito incompleto. Camila explicou aqui vários outros papéis do LH nesse período. E aí, a gente começou a diferenciar, então, será que todos os trabalhos que têm atividade LH, eles são iguais? O LH e o HCG, eles têm exatamente a mesma função? A gente sabe que eles se ligam ao mesmo receptor, como Camila explicou muito bem, mas ele ativa vias diferentes nas células, né? Então, quando eu tenho o LH propriamente dito, eu vou ativar a via da AKT, que é essencial para o desenvolvimento folicular e a ovulação. Ele está associado à proliferação e sobrevivência das células. Quando
eu tenho um HCG que se liga nesses receptores, eu vou ativar preferencialmente a via do AMP cíclico, que tem muito mais papel da esteroidogênese, especialmente na produção de progesterona na gravidez. Além disso, quando é o LH puro, ele tem um efeito mais rápido, ele age em 10 minutos. Já o HCG, como a gente sabe, ele tem uma ação mais longa, mais prolongada e mais duradoura. Então, são mecanismos que podem atuar de forma diferente. E como Camila falou, às vezes eu estou pondo todo mundo no mesmo balaio dentro de um estudo, o que não necessariamente está refletindo nos mesmos resultados. A gente precisa ter este cuidado, tá? Então, a visão de que o LH e o HCG são intercambiáveis, ela é simplificada. Eles ativam vias distintas, tá? E aí, essa parte toda a Camila explicou, da seleção do folículo dominante, do modelo de duas células. E a gente sabe que o HCG exógeno, quando ele se liga no receptor, ele promove um down regulation desse receptor para evitar com que o LH se ligue prematuramente e faça uma superestimulação. Então, o LH ele tem um papel de evitar a luteinização, impedir a hiperestimulação ovariana, porque ele pode estimular o crescimento no final da fase folicular sem precisar de gonadotrofinas, e alguns trabalhos apontam maior chance de gravidez, como a Camila mostrou, tá? E aí, é importante essa sinergia do FSH com o LH, mas não necessariamente eu estou falando de acrescentar o LH na estimulação. Pode ser que o LH endógeno da paciente seja suficiente para essa sinergia. Em algumas pacientes, sim, em outras, não. Então, qual que é o papel na prática clínica? Que paciente teria esse benefício? No hipogonadismo hipotalâmico, né, a gente não tem dúvida, a paciente não tem nada de atividade LH. Então, o ideal é que eu acrescente LH nessa estimulação. Pacientes que, por qualquer motivo, têm um LH muito baixo, seja de forma endógena, ou seja, por exemplo, porque eu estou usando um bloqueio com análogo do GNRH num protocolo longo, que essas pacientes não vão ter o LH endógeno, talvez eu precise repor LH nessas pacientes. Os trabalhos que compararam o FSH recombinante com HMG não mostraram diferença, né? O maior número de óvulos até em favor do FSH recombinante, mas com menores taxas de implantação e parto, tá? E é importante a gente saber que o LH, os folículos depois de 14 milímetros, esse trabalho do Filicori em 2002 é muito legal, que ele mostra que eu posso manter estimulação desse folículo só com atividade LH, eu não preciso do LH. Então, talvez eu possa reduzir a dose de medicação de FSH que essa paciente está usando se eu usar os dois associados, tá? Com isso, eu conseguiria reduzir, por exemplo, o risco de hiperestimulação ovariana e melhorar a qualidade dos óvulos em algum grupo específico de paciente. Então, quem se beneficia com a suplementação de LH? Todas as pacientes ou apenas um grupo selecionado? A gente tem hoje uma tendência, embora no guideline da Escher, de novo, como não é uma evidência 100% definitiva, eles põem que não tem diferença em usar só o FSH ou acrescentar o LH, mas a gente sabe que, de uma forma geral, existe uma tendência que pacientes com baixa resposta em 5 anterior, com uma reserva diminuída, mulheres entre 36 e 40 anos, ou com uma supressão profunda do GNRH, por exemplo, num bloqueio para um protocolo longo, eu teria um benefício confirmado de ter alguma atividade LH ali naquela estimulação. Existem trabalhos que apontam que reduz o risco de hiperestimulação, então talvez algumas pacientes teriam um benefício se eu pensar em maturar o final do ciclo ali com LH apenas. Mas nas pacientes normoresponsivas, aparentemente os trabalhos não mostram benefício de eu acrescentar nenhum LH. E aí, esse trabalho, Camila já apresentou, que mostrou que na paciente normorespondedora não tem diferença eu acrescentar o LH, e na baixa respondedora parece que sim, né? Eu aumento aparentemente taxa de gravidez em curso, diminuo o risco de hiperestimulação, mesmo em pacientes que não são necessariamente má respondedora. Mas a taxa de nascido vivo não alcançou significância estatística. E aí, nessa meta-análise publicada em 2017, que é muito legal, o que ela mostra? Quando eu comparo o FSH sozinho
com o FSH, com a atividade LH mediada pelo HCG, eu não tenho diferença nos parâmetros de óvulo, óvulos maduros, embriões e taxa de implantação. Mas quando eu comparo o FSH sozinho com um FSH associado ao LH ou HMG, a gente traduz esse gráfico nesse aqui, existe uma tendência de um maior número de óvulos até no FSH isoladamente desses trabalhos, mas quando eu vou para óvulos maduros, a tendência é em favor do FSH com atividade LH. Aqui a gente excluiu a atividade via HCG, tá? Embriões também é melhor quando eu acrescento taxa de implantação e taxa de gravidez, o que mostra que pacientes podem se beneficiar do LH. Então, se eu considerar o objetivo final, que é a gravidez, em algumas situações pode ser vantajoso fornecer o LH sobre a forma de LH recombinante ou HMG, e aí o HCG a gente tem evidências menores que ele teria benefícios, tá? Então, nesse grupo de pacientes, né, acima de 35 anos, má respondedora, o que que muda? Por que que ela talvez se beneficie? Exatamente porque talvez a gente tenha uma atividade LH reduzida em relação à população normo-respondedora ou mais jovem, o que pode impactar na perda qualitativa da ação da gonadotrofina naqueles folículos, o que justificaria suplementar nessa faixa etária. E aí, nesse trabalho aqui, publicado agora em 2024, é muito interessante, porque ele mostra que acrescentando o LH, mesmo em pacientes com uma resposta normal, teve maior taxa de nascido vivo, tá? Embora ainda precise ser comprovados com dados mais robustos. E aí, quando eu separo por tipo de protocolo, é muito interessante. Como eu falei anteriormente, se vocês verem aqui a linha laranja, quando eu estou falando de um protocolo agonista, que hoje a gente usa menos, mas ainda é usado, eu tenho uma supressão muito grande do LH endógeno. Talvez esse grupo de pacientes se beneficie mais de eu acrescentar o LH do que uma paciente num protocolo antagonista. Mas se vocês verem aqui, o protocolo com progesterona, que hoje tem sido uma prática cada vez maior em todas as clínicas, dá níveis de LH tão suprimidos quanto o agonista do LH, abaixo dos protocolos antagonistas. Então, será que essa paciente também não vai se beneficiar do acréscimo do LH na indução? Bom, então, gente, Camila falou fisiopatologia, mostrou evidências que o LH em algum grupo pode beneficiar, nas pacientes normorrespondedoras não existem trabalhos que mostram. Mas ok, né? Vamos pensar na prática, porque a gente está pensando, quando eu vou fazer uma compra para uma clínica, eu vou comprar só FSH recombinante ou ultrapurificado ou alguma coisa com LH. Existe problema eu dar LH para todo mundo? Então, esse trabalho tentou ver, existe um efeito limite, uma dose de LH acima da qual eu posso estar prejudicando essa paciente? E aí, os trabalhos que a gente tem, eles mostram que não existe nenhum estudo que identificou um efeito deletério do uso do LH, tá? Mesmo em doses altas, como 200 unidades de HCG por dia, o que equivale mais ou menos a 1.200 UI de LH, nenhum efeito deletério foi observado para os parâmetros avaliados, tá? Então, ele parece ser seguro em todas as pacientes. Então, eu preciso do LH em todas as pacientes? Não. Mas tem algum problema eu usar esse LH? Também não, né? Então, na prática, o que que significa? Eu posso adicionar o LH para manter uma fase final, às vezes, paciente que não progride a indução. Eu posso monitorar o LH e ver quem que vai precisar ou não desse LH e suplementar só se tiver baixo. Eu posso reduzir o FSH na fase tardia e manter essa indução só com o LH, ou eu posso também adicionar o LH preventivamente em todas as situações. Todas essas práticas, elas são consideradas boas práticas clínicas, tá? Por quê? Exatamente que eu posso ter benefícios adicionais do LH, tanto para reduzir o risco de hiperestimulação ovariana, menos transferências e mais o LH no final ele dá um endométrio melhor, então me permite uma oportunidade de transferir a fresco quando indicado e talvez reduzir o custo da medicação se eu pudesse usar uma dose menor, por exemplo, de uma gonadotrofina associada ao LH, porque eles têm um efeito sinérgico para o crescimento. Então aqui é o
ponho um algoritmo. A gente pode pensar que eu vou ter que avaliar a paciente, em algumas situações eu vou acrescentar, então, abaixo de 35 anos, normorespondedora não precisa, hiporrespondedora talvez se beneficie, e paciente má respondedora, os trabalhos apontam fortemente que seria benéfico. Pacientes acima de 35 anos, normorrespondedoras, talvez não seja necessário o LH, mas nas demais, sim, tá? Então, hoje, a gente sabe que isso é fato. Não existe justificativa para o uso universal do LH. E a suplementação, ela deve ser individualizada, baseada no perfil da paciente. Mas, por outro lado, o uso do LH também não é deletério para o resultado. E aí a gente tem que pesar custo-benefício, né? Quando eu estou falando de um local que o FSH puro é muito mais barato do que o associado ao LH, então não se justifica eu associar o LH de rotina. Mas se eu não tiver custo, ou muito pelo contrário, o meu custo com LH for melhor, será que eu não tenho que mudar a pergunta? Por que usar o FSH isolado? Ou por que não usar o LH? Então a gente tem que pensar isso quando a gente está na prática, como muito bem falou a Camila. Os guidelines estão lá para orientar, mas a gente tem que trazer isso para a nossa realidade do dia a dia. E aí, no futuro, talvez sim, identificar biomarcadores que sejam capazes de identificar qual paciente vai se realmente se beneficiar desse LH, para eu otimizar esses protocolos para ver o subgrupo específico de paciente que obrigatoriamente eu deveria usar, pensando hoje numa medicina personalizada, que seja uma indução mais eficaz, com a menor dose possível e com o menor custo para nosso paciente. Bom, gente, acho que era isso que eu ia falar. Isso é um pouco do que a gente usa na prática clínica, tá? Então, assim, eu costumo brincar quando alguém fala assim, Inês, por que que a gente vai usar o LH? E eu costumo brincar com o pessoal do laboratório especificamente, que na verdade não é por que que eu vou usar o LH, eles é que têm que me convencer por que não usar o LH. E esse trabalho é um trabalho bem legal que mostra que se eu quiser usar também, não tem malefícios. Tem gente que fala, paciente com ovário policístico já tem um LH mais alto, mas também não prejudica eu usar o LH. Os trabalhos não conseguiram mostrar que níveis altos de LH está prejudicando a indução. Então, eu tenho países que o FSH recombinante é muito mais barato do que o FSH com LH. Não é a nossa realidade aqui, né, no Brasil. Na Europa, a gente tem países que sim. Então, não justifica usar o LH para todo mundo. Mas no nosso caso, a gente tem que pesar custo-benefício para fazer uma medicina voltada para a nossa realidade. Era isso, gente. Parabéns, Inês. Super apresentação aí. Mostrou claramente, complementou, né, o que a Camila falou, que falou dessa fisiologia que nos atrai tanto. E quando a gente começa a estudar, você fica convencido, não é isso? Quando você começa a estudar fisiologia, você se convence de que os dois têm que trabalhar juntos. O LH dá um suporte para o FSH. E vocês dissertaram sobre todos esses aspectos, lembrando que ele está, sim, presente na questão da competência ocitária, a gente não pode esquecer isso. Ele regula sinais mitogênicos, né? Atua ali no processo de divisão celular, diminui a apoptose. Então, são coisas muito importantes para a gente lembrar, independente da questão do suporte, da produção de androgênio, para aromatização e estrogênio. Então, assim, é difícil convencer uma pessoa que estuda a fisiologia de que não é importante, né? E o que a gente tem que estar mais atento é que existem umas individualidades que a gente lida no dia a dia que não diz só respeito à idade e que a gente não sabe. A bioatividade do LH da Inês é a mesma bioatividade do LH da Cecília, da Camila? Não. Por isso que um dia essa medicina personalizada aí, né, que vai dizer quem precisa do quê, é muito importante. Mas apimentando assim um pouquinho a nossa discussão, e os polimorfismos, né?
Então, quando a gente fala em medicação recombinante, ok, tem FSH e LH recombinante, e tem urinário. Quando a gente fala naquela paciente que nos surpreende, você pensa que ela vai ter uma resposta à sua estimulação ovariana perfeita. Ela tem uma idade excelente, ela tem uma avaliação de reserva ovariana ótima, né? Mas o forte dela vira ruim. Ela tem um montão de folículos lá que não se traduz em óvulos maduros. Deu uma travada aí. Vocês estão me ouvindo? Ou não? Tá, Não. Sim, tá. tudo certo. Então, assim, é muito difícil a gente dizer assim, por que eu não vou usar. Você fica sem uma explicação. Na medida que você não tem o subsídio de informação suficiente para afirmar aqui, na realidade, essa é a pimenta do negócio, quem se beneficia e quem não se beneficia. Porque tem muitas pacientes que a gente tem a certeza de que elas vão responder super bem ao FSH por causa da idade, por causa da reserva, e não é isso que acontece. Você pode afirmar que ela tem o quê? Um polimorfismo de receptor? Você pode afirmar que ela tem uma menor bioatividade da molécula daquele hormônio? Ela faz menos receptores? Ela tem menos receptores? Não tem uma paciente que a gente estimula o crescimento do endométrio e que você não consegue que cresça de jeito nenhum, porque ela tem menos receptor ali para o estrogênio, localmente falando, né? Então, a minha primeira pergunta vai para Camila. Como é que é o seu dia a dia, Camila? O que que você faz? O que que te move nessa direção de escolha? Você faz LH para todo mundo? Ou você escolhe? Qual é a paciente que você escolhe sem ter, olha só, uma paciente que você nunca estimulou, você não tem uma resposta prévia dela, você tem a notícia da reserva ovariana, mas você nunca botou ela à prova na estimulação medicamentosa. Você, o que dentro de uma paciente você olha na sua análise e fala assim, essa paciente eu vou usar o LH ajudando aí a ação do FSH. Na imensa maioria, eu acabo. Eu acho que nem lembro, na verdade, quando foi a última vez que eu usei só FSH. Eu acho que foi na residência, porque acaba que as pacientes que chegam no consultório tem reserva ovariana baixa ou é idade avançada. Nunca chega aquela paciente que é só um fator tubário, ela é jovem, é um fator masculino, então, e ela chega maravilhosa. Então, acaba que eu sempre utilizo o LH associado. Uma coisa que eu tenho feito na minha prática que eu tenho visto, né? Eu tive algumas pacientes, isso não foram muitas pacientes, mas algumas pacientes, tanto pacientes pobres respondedoras, como pacientes que eram pobres respondedoras e em idade avançada, de ir aumentando, começar junto, já desde o primeiro dia, e fazendo essa inversão de reduzir o FSH e aumentar o LH, e eu tenho visto melhora na resposta, que fisiologicamente tem um sentido, né? Mas que não tem evidência de nada provando que eu deva fazer isso. Então, mais que eu tenho visto, assim, aquela paciente que tá ali meio arrastado, você aumenta o LH, diminui um pouquinho o FSH e você vê que ela engrena. Eu vejo que isso tem acontecido. Mas, por exemplo, a paciente que faz congelamento de óvulos, aquela que vem um pouco mais jovem, que a princípio você espera que ela vai responder bem e tal. Eu prefiro não arriscar. Eu concordo, Camila. Assim, o que que acontece, Cecília? A gente, assim, definitivamente essa paciente jovem, eu sou de uma época, aquilo que eu falei no início da aula, eu usava FSH recombinante com protocolo longo para 100% das pacientes, e elas respondiam bem. Aí começaram a ter os primeiros trabalhos com o LH puro, só que o LH, ele era separado do FSH, né? E era muito caro você acrescentar, que era um custo a mais que eu punha para essa paciente.
E os guidelines eram muito. Então, eu só usava naqueles casos extremos, não usava para todo mundo. Aí, de repente, vem um LH com FSH, que é o mesmo custo de um FSH puro, né? Ou até mais barato, dependendo do tanto que a gente compra, né? Mas aí a gente começa a usar de rotina. E hoje eu vejo que só que essa medicação com LH para os pacientes jovens, normorespondedoras, mesmo tendo LH, ela não prejudica. Aí eu vou correr o risco de pegar uma paciente com polimorfismo, porque é muito lindo na prática falar que em cada 100 pacientes, duas vão ter um polimorfismo e talvez se beneficie do LH. Mas vai falar para essas duas que elas usaram a medicação e não responderam e pagaram, e eu vou ter que fazer de novo, né? Então, é óbvio que se o custo for mais alto, eu não preciso do LH e eu acho que não deve ser usado. E a gente tem que pensar em custo quando eu estou falando em indução. Agora, se o custo não é maior, não faz mal também. Então, eu concordo com Camila, eu começo com todas, praticamente com LH, seja urinário, seja recombinante, né? Mas eu não vejo problema em começar com todos. Eu sei que, por exemplo, na Europa, a tendência, né, é usar o FSH, né, por causa do próprio guideline da ESHRE, porque lá o FSH puro é mais barato também do que associado ao LH, né? Então não se justifica fazer o movimento contrário. Mas na prática aqui, eu sempre começo com um combinado, e aí ao contrário, eu vou para o FSH puro se por algum motivo eu achar que aquele LH prejudicou a paciente Você inverteu empiricamente. empiricamente. Alguém aí, uma de vocês duas ainda usa ciclo de antagonista? Ou Eu hoje em uso dia, muito, antagonista? muito. Pois é, uma coisa que eu gosto muito, comecei pensando muito no LH, justamente no ciclo de antagonista, porque o bloqueio hipofisário do antagonista, ele é um bloqueio profundo, é diferente do análogo agonista. Então, as pessoas que ainda usam, eu uso também, não com muita frequência, a gente usa hoje em dia muita progesterona para bloqueio hipofisário, eu tenho uma experiência muito positiva, barateio o custo para paciente, porém, o antagonista, no momento que você entra, se você mantiver FSH puro, a coisa não vai bem. Esse é o momento de você. Essa é uma situação que tem uma indicação muito precisa, porque a gente está discutindo aqui, às vezes tem uma questão de experiência pessoal, de preferências e tal, mas tem coisas que têm indicação muito precisa. O hipogonadismo, hipogonadotrófico, é uma indicação muito precisa para você usar o LH. Pacientes que fizeram bloqueio prolongado ou com análogo agonista para tratamento de endometriose, 3, 6 meses, o uso de pílula prolongada, que você faz esse bloqueio tão importante, você acaba tirando da jogada esse efeito tão benéfico que o LH dá, né? É Então, isso mesmo. só lembrar das pessoas que gostam ainda do bloqueio com antagonista, mesmo que você não entre desde o início com o LH, no momento que entrou com antagonista, não se esqueça de entrar com o LH, porque senão sua foliclogênese vai ficar derrotada. Fala, eu te interrompi, fala. Não. É isso mesmo, Cecília, mas os trabalhos mostram exatamente, no protocolo antagonista eu tenho uma queda do LH no meio do ciclo, no meio da indução, mas no o bloqueio com o análogo, ele dá níveis muito baixos de LH endógeno, a paciente talvez não tenha nenhum LH endógeno, então ela precisa do LH, mais talvez até do antagonista, que no início consegue ter um pouco de LH para produzir lá o androgênio dele, as pacientes com pílula, e aí entra o que tem crescido muito, que é o bloqueio com progesterona, que dá níveis de supressão de LH muito semelhantes a um protocolo longo, né? Então, a gente não tem trabalhos na paciente no protocolo com progesterona que compara, pelo menos eu não conheço, se alguém conheceu, eu quero até que me envie, comparando o FSH puro com o FSH e LH, nesse grupo específico de pacientes de protocolo com progesterona, né? Então, a gente tem que individualizar isso exatamente por isso, porque a gente. Uma coisa é, eu acredito que Entendendo nessa. essa fisiologia, isso Exato, te dá mais respaldo ainda, né? exato.
eu acredito que nas normorespondedoras, talvez o LH endógeno que a gente tenha já seja suficiente para fazer esse sinergismo, por isso que elas não precisam. Mas é isso, eu Não estou precisam atrás da tanto, paciente. porque ela Estou tem atrás LH dessa ali, paciente. Se alguém né, por quiser, uma pode me encaminhar. por uma quantidade pequena, né? O LH dela está ali feito para um folículo único. A gente está fazendo ela ter 15 folículos. Tem que ter muito receptor de FSH e o LH vai ajudar nisso, né? Mesmo nas Exato. normas respondedoras. A minha pergunta para você é: recombinante ou urinário? Eu, É, você. Cecília, Você diz. eu não tenho preferência. Assim, eu trabalho, né, no Fertigrupo, mas trabalho no serviço público, né, lá no HC. E lá a paciente, nossa, para você ter uma ideia, sai com a prescrição dos dois. E ela escolhe, que eu não posso priorizar um ou outro. E a experiência lá no hospital a gente tem é muito semelhante, depende mais da paciente. O FSH recombinante tem um número um pouco maior de óvulos. Faz Falando diferença? LH. LH Ah, o recombinante. LH. Eu falei Não, mas LH. aí depende, porque eu não uso o LH puro mais, tá? Igual a gente usava. Então, ou eu vou usar o LH recombinante junto com o FSH recombinante na apresentação padrão, ou eu uso o Vai associar. HM, o G que já é associado mesmo, Então, qual né? é E a sua não tem preferência? diferença. Não, Qual é a sua preferência? não tem diferença para mim, tanto o urinário quanto o recombinante. Eu uso muitas vezes o recombinante pela facilidade de aplicação, tá? Que as pacientes gostam e hoje o custo é muito semelhante, né? Não tem feito tanta diferença mais. Mas em termos de resultados, eu não vejo tanta diferença assim. Embora com o recombinante a gente percebe que tem um número um pouco maior de óvulos, mas se isso vai se refletir na prática, é aquilo. Para a paciente ter 8 óvulos, ter 9, não faz diferença. Mas a paciente que tem 0, ter um, faz diferença. Então, depende do grupo de pacientes que a gente está falando, né? O mundo real é esse, né? E o mundo ideal é aquele que a gente conseguir de verdade individualizar. A medicina de precisão, ela é urgente, né? Ela está caminhando aí a passos largos em vários aspectos, e esse é um deles, né? Nenhuma mulher é igual a outra, a gente acaba, eu vou usar o termo que a Camila usou, colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Mas não é, né? Você vê pacientes jovens responderem de um jeito, pessoas com mais idade responderem de outra forma, e é, é, você colocar todo, não, vou usar até 35 anos, eu não uso de 35 qualquer. Então, a gente tem que ter um feeling muito grande do nosso paciente, e de jeito nenhum deixar de usar. Sempre que você achar que vale a pena, usa, porque mal não vai fazer ao paciente. E se a gente, hoje em dia, consegue financeiramente promover coisas muito igualitárias no que diz respeito às duas gonadotrofinas, por que arriscar? Né? Eu sou amiguinha do LH, sempre fui, gosto bastante, porque quando a gente, eu falei desde o início, quando a gente entende a fisiologia de como a coisa acontece, quando você estuda, os guidelines não mostram, mas na fisiologia é muito claro, é muito simples e parece até muito óbvio. E aí você perder a chance, às vezes, numa primeira estimulação de uma paciente que você achou, não, ela tem 35 anos, o AMH é bom, vai responder bem e tal, usar só FSH e se arrepender depois, sendo que a gente tem uma realidade financeira que nos favorece as duas drogas. Então, na minha vivência pessoal, que é muito parecida com a de vocês, eu uso, sim, a associação o tempo todo. E depois que entrou a progesterona, por a gente saber que esse bloqueio é mais intenso, aí mesmo que, quando eu usava só o antagonista, começando lá com o folículo de 13, 14, principalmente nessas pacientes jovens, às vezes eu entrava só no final. Hoje em dia, não, eu entro desde o início, né? Que eu acho que é o que a maioria, né, das pessoas que estão aqui. Alguém que esteja aqui quer falar da sua experiência pessoal, Tem Maite, você. uma, Pergunta, sei, tem uma né? pergunta aqui do Daniel. Eu Vou ler, não consegui. tá?
chat? Cadê o Não, chat? tranquilo. Mulheres com histórico de hormonioterapia estético funcional, às vezes até com testosterona prévia pelo potencial fator inibitor hipoficiário, seriam potenciais beneficiárias? Mulheres com histórico de hormonioterapia, Teriam. Que tenham tomado testosterona isso. Tá. pelo fator A gente inibitor não tem, hipoficiário. né, essa resposta, assim, não tem trabalhos com isso, mas se a gente inferir que vai dar um bloqueio, né, maior hipofisário, talvez essa paciente precise de um LH, embora se eu fizer. Esse que é o problema. Antigamente, tudo. Por que que o LH era considerado vilão? Porque as analogias eram feitas com pacientes com ovário policístico, que tem um nível de androgênio mais alto e talvez não precisaria do LH, né? Mas quando a gente vai separar, não é a mesma coisa. Uma coisa é o LH endógeno, outra coisa é o LH que eu estou dando, outra coisa é uma paciente que está bloqueada, né, por um análogo, por um antagonista, por uma progesterona. Então, assim, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Nem sempre o que a gente pensa de fisiopatologia se reflete na prática. Então, a gente precisa saber. Mas, de novo, é o que a Cecília acabou de falar. Na dúvida, eu sou super a favor de usar. E uma coisa que eu acho que é válida, que a gente acabou que não falou, é levar em consideração o IMC da paciente, né? Às vezes a gente tem aquela paciente que ela é muito magra, que o colesterol dela tá baixinho, talvez ela se beneficie quando você dá ali um pouquinho de LH numa uma paciente como essa que fizeram uma pergunta no chat. Se ela tem um sobrepeso, ela vai ter uma conversão periférica, então tem que avaliar, são múltiplos fatores que a gente tem que avaliar quando vai tomar essa decisão. Falou bem, Camila. IMC é importantíssimo nisso tudo, né? E essa coisa da individualização, né? Cada paciente é um paciente e a gente tem que usar o que for melhor para ela. E óbvio que na dúvida, por exemplo, acabamos de ter uma dúvida aqui com essa pergunta, né? Será que realmente esse bloqueio seria o suficiente para a gente para nos direcionar ao uso do LH, né? Nas pacientes que usam hormonoterapias? Então, na dúvida, gente, usar sempre. Não teria por que não usar, né? E as pacientes magras com colesterol baixo, que você está falando aí, que a gente já discutiu isso em outras situações, lembrar para essas pacientes botar azeite na comida, acrescentar, porque muda muito o jogo nessas pacientes que têm pouquíssima massa magra, tá? Muitas até com amenorreia mesmo, quando a gente ensina como elas devem se alimentar para ter uma resposta melhor. Lógico que o assunto aqui não é esse, mas já que você trouxe essa paciente magra e de colesterol baixo, a gente tem que lembrar disso, pedir ela para botar o azeitinho lá na comidinha dela, para dar o substrato para a esteroidogênese, senão não tem como fazer. Acho que a nossa discussão foi super bacana, estamos chegando aí no nosso horáriozinho, né? Já são 8 horas. Camila, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que é importantíssimo, a gente não pode falar de suplementação de LH sem entender a base disso tudo, né? Por que o uso? Inês, como sempre, brilhou. Eu acho que nós convencemos a todo mundo aí, gente, vamos usar a suplementação com LH, principalmente aqui no Brasil, que isso não vai causar mais custo no paciente, mas pode representar, sim, uma melhor resposta ao nosso protocolo de medicações, uma maior quantidade de ovos, que às vezes um ou dois, para quem tem 9 não faz diferença, mas para quem tem 3, para quem tem 2, um a doisinho a mais faz muita diferença, assim, né? Maite, quer complementar com alguma coisa? Não, estava aqui escutando, foi ótimo. Foi um debate super interessante. Eu adoro esse assunto, né? Quem me conhece sabe que eu adoro a fisiologia, adoro o LH, né? Eu sempre falo que às vezes eu me acho até
em um filme tendo que defender o que é fisiologia, né? Tipo, poxa vida, porque eu tenho que ir lá em uma aula, né? E falar, olha, o que é fisiológico é bom, tá, gente? Então, assim, né? Eu concordo com o que foi falado aqui, né? Eu acho que na reprodução assistida, a gente obviamente vai fazer um estímulo, né? Mas que a gente faça um estímulo não significa que a gente tenha que sair da dinâmica hormonal que a gente já conhece que funciona, né? Então, assim, eu acho que o que a Inês falou, antigamente só tinha um hormônio, né? Um FSH, né? E hoje é o contrário, hoje temos até opções demais. Aí eu acho que a gente acaba, entre aspas, né, inventando moda, né? Poxa, fisiologia sempre deu certo, gente. Então, por que não amplificar? Para mim, a reprodução assistida teria que amplificar o padrão hormonal que acontece na fisiologia. Então, assim, eu achei super bacana, assim, a discussão. Fica aqui quietinha, né? Mas muito, muito legal. Pessoal, então, agradecer, então, mais uma vez a doutora Marcília Artal, a doutora Inês e a doutora Camila. Foi uma noite de mulheres, né? Falando de LH, foi ótima. Agradecer e nos vemos no Journal do mês que vem, depois do Congresso Europeu, gente.